Olá, seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Há 8 anos, com mais de 1.000 conversas realizadas nesta série especial com os prefeitos do Vale do Itajaí. Ouvimos quem toma decisões que transformam nossas cidades. Hoje, o convidado é Silvio César da Silva, prefeito de Indaial, com experiência no setor privado e na educação técnica. Ele começou na política como secretário de Administração e Finanças e hoje comanda uma das cidades mais promissoras da região. Nesta conversa, vamos explorar sua visão de governo, sua história e os projetos que estão moldando o futuro dessa cidade maravilhosa, a cidade de Indaial. Silvio, muito obrigado por me receber aqui em seu gabinete. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista mais uma vez. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Alan, é um prazer aqui falar com o Valor Entrevista. Tantas pessoas já passaram por esse momento especial da gente expor o que já fizemos no início do governo, que estamos aí por fazer durante esses 4 anos de mandato. E Indaial, é como você falou, Indaial é uma cidade pujante aqui no Vale Europeu, 22ª economia do estado de Santa Catarina, o PIB na ordem, Alan, de 3,7 bilhões de reais. Olha só. Nós somos a 4ª melhor cidade em qualidade de vida no estado de Santa Catarina, a 26ª no Brasil. Então isso qualifica Indaial, que nesses últimos anos ele vem dentro de um crescimento muito forte, um crescimento responsável e sustentável. É dessa forma que a gente quer continuar a trabalhar aqui na cidade. Durante esse período que você brevemente comentou, eu passei por 5 secretarias, teve esse prazer, né? Passei pela Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Educação, de Saúde, Secretaria de Governo e pela Cultura também. Então venho com uma bagagem muito forte do setor privado. 29 anos, Alan, meu primeiro emprego, numa única empresa. Trabalhei por 29 anos, saí no início de 2017 e recebi ali um convite inusitado do então prefeito André Moser para vir aqui para a prefeitura ser secretário de Administração e Finanças. Mas isso a gente aborda aí durante a nossa entrevista. Com certeza. Antes da gente ir para a nossa pauta, que eu dividi em módulos, então tem módulo de gestão, a própria trajetória política do Silvio e o futuro dessa cidade maravilhosa, que é o módulo 3, eu já quero dar um presente aqui para a cidade de Indaial, porque eu acabei de chegar aqui, estacionei, vim subindo aqui para a prefeitura e eu vi que vai ter a entrega de um parque novo, cara. Exatamente. Esse momento especial para essa cidade, hein? Olha, a gente vem agora aí na contagem regressiva, a entrega do Parque Municipal Jorge Hart é neste domingo, dia 18 de maio, obra iniciada no governo do prefeito André Moser. E esse parque, Alan, ele tem uma história bem peculiar. Ele foi iniciado, esse processo, em 1993. Então já se passaram aí 30 anos. E o prefeito André teve a coragem de fazer uma revitalização completa da área externa do Parque Jorge Hart, um parque que conta com mais de 700 mil metros quadrados, e eu tenho certeza absoluta que ele é um dos melhores e mais bonitos parques municipais do estado de Santa Catarina. Acredito. Quadras poliesportivas, quadras de areia, uma pista para caminhada e corrida no entorno de uma lagoa linda. Cada volta naquela pista é 1 quilômetro, então as pessoas já vêm utilizando o Parque Municipal Jorge Hart de uma forma muito intensa. Sim. Num final de semana, tranquilamente, sem nenhum evento nosso lá, passa mais de 2.000 pessoas no parque. Então ele já é um sucesso antes da sua própria inauguração, que será neste domingo, às 7h30 da manhã, o nosso ato de entrega para a população de Indaial do Parque Municipal. Já na sequência, às 8 horas da manhã, um passeio ciclístico, 9 horas, banda Werner Pato se apresentando, e o dia inteiro vai ter o piquenique no parque, o dia inteiro com atrações culturais e esportivas no nosso parque. Estão todos convidados a fazer parte dessa festa e fica o exemplo também para a minha cidade, a cidade de Gaspar, que também precisa de uma área deste porte para aquela comunidade maravilhosa. Silvio, vamos falar de gestão agora. Vamos lá. Vamos lá. Quais foram suas prioridades nos primeiros meses de governo? Existe toda uma simbologia, né, Alan, a respeito dos 100 primeiros dias de governo, né?
cria-se uma expectativa gigantesca para isso e a população ela realmente merece criar essa expectativa e nós, como governantes eleitos, temos a obrigação, sim, de já fazer entregas nesses primeiros 100 dias. Falar aqui rapidamente por secretarias, então vou começar aqui pela Secretaria de Educação. Já era um compromisso meu e do Jonas durante o período de campanha eleitoral que nós retomaríamos com os plantões das creches, a unidade de educação infantil. A gente percebia isso durante o nosso caminhar, que as pessoas precisavam disso. As escolas e as unidades de educação infantil, eles entram em recesso, Sim. ali meados de dezembro e retornam no início de fevereiro. E isso a gente sabe que causa um transtorno para aquela família que o pai e a mãe trabalham e o que eu vou fazer com esse meu filho pequeno? Então a gente retomou esse plantão, nós abrimos 8 unidades de educação infantil já no início do ano e atendemos mais de 800 crianças, Alain. Então a gente percebeu o quanto que esse serviço é importante. E já no início, já nos 100 primeiros dias de governo, a gente já conseguiu cumprir esse compromisso nosso firmado com a população. E dentro da área da educação, nós iniciamos a reforma e a ampliação da escola aqui no Encano Central. Uma escola, Alain, que ela tem 80 anos. O município de Indaial completou esse ano 90 anos de emancipação política. E aquela escola, ela tem já 80 anos. É a melhor nota de avaliação da qualidade de ensino do município de Indaial é daquela escola. A melhor nota do IDEB é dessa escola. Ela é um motivo de muito orgulho e já iniciamos esse processo de reforma e ampliação dessa escola dentro dos 100 dias. Na Secretaria de Saúde, nós fizemos uma série de procedimentos cirúrgicos na área oftalmológica. Fizemos quase 200 cirurgias, aquela cirurgia de catarata. Sim. As pessoas estavam 2, 3, 4 anos na fila, nós conseguimos zerar essa fila numa ação dentro desses primeiros 100 dias de governo, motivo de muito orgulho nosso. Claro. Nós íamos lá, eu e o Jonas íamos lá no Hospital Beatriz Ramos, o hospital da nossa cidade, facilitando a ida dessa pessoa para fazer esse procedimento cirúrgico e a gente via nas pessoas o quanto elas estavam ansiosas, aguardando por esse momento e a gente conseguiu também fazer essa ação muito forte. E já temos também em andamento contratações de consultas oftalmológicas. Nós temos contratado, Alain, 500 consultas por mês. Olha só. Em 2 meses nós vamos zerar essa fila também, que é compromisso nosso de trabalhar em cima de fila de consultas, algumas cirurgias e exames. Né? Nós entendemos que as pessoas não podem e não devem ficar tanto tempo numa fila aguardando um atendimento médico. Recebemos também nesse período de 100 dias para a saúde 2 ambulâncias, uma ambulância branca e uma ambulância do SAMU. Essa semana fomos de novo a Florianópolis, recebemos mais uma ambulância do SAMU, então renovando toda a nossa frota. Para entender, SAMU e branca, ambulância branca, só para quem está assistindo a gente entender. A ambulância branca é aquele equipamento que a Secretaria de Saúde utiliza para levar uma pessoa que vai fazer uma cirurgia ou algum exame que precisa de um preparo e precisa que tenha um acompanhamento técnico. Que é em Floripa, por exemplo. Isso, Florianópolis, Blumenau, Pomerode, né? Eu sempre falo, Alain, que a saúde ela sempre tem que ser entendida e compreendida de uma forma regional. Não existe uma cidade que faz tudo, né? Nem tem condições financeiras e nem corpo técnico para isso. Eu sempre cito o exemplo aqui de uma referência nossa em Blumenau, que é toda a área de oncologia, é o Hospital Santo Antônio. Então, o Hospital Santo Antônio acaba atendendo todos os municípios aqui do Vale Europeu e é assim que funciona mesmo. Então, existe essa necessidade de deslocamento de pacientes para atendimento de algumas especialidades médicas. Perfeito. Então, educação, saúde e infraestrutura. Como é que a gente vê aí a cidade com relação a isso? Existe um compromisso meu e do Jonas em uma atenção especial aos bairros mais distantes. Isso era compromisso nosso de campanha. E já dentro dos 100 dias nós mostramos para a população desses bairros que a Prefeitura está presente. Fizemos todo um trabalho de alargamento da rua Arthur Zarlen, lá no Varno. Chegamos até o Varno Alto, alargando a rua, limpando a rua, serviço de roçada. As pessoas que acompanham o nosso serviço lá agradeceram imensamente. Muito cidadão falando assim, eu moro há 50 anos aqui no Varno e nunca vi
uma intervenção da prefeitura tão forte como foi feita agora. As nossas equipes agora estão lá na região da Polaquia fazendo o mesmo trabalho. Então, isso foi um compromisso firmado por nós durante a campanha e que dentro dos 100 dias, graças a Deus, já estamos atendendo 2 bairros que são bairros que precisam ter essa manutenção em dia essas ruas de barro, de saibro. Tem alguma coisa voltada para assistência social? Sim, assistência social, a gente vem fazendo um trabalho muito minucioso junto com o nosso secretário Márcio em relação a 952 famílias no município de Indaial que recebem o Bolsa Família. Nós precisamos entender, Alan, como política pública de desenvolvimento social e não de assistência social. Nós queremos entender qual é o motivo pelo qual essa família ainda está dependendo de um benefício do governo federal. Muitos casos precisam disso, mas outros tantos não. Talvez essa família não tenha a creche no horário que ela precisa. Exato. Às vezes ela não tem o transporte público para trazer ela para um bairro onde possa estar trabalhando. Talvez falte uma formação, uma qualificação nela, ou talvez falte vontade. Então nós precisamos entender isso. E o secretário Márcio, juntamente com o nosso secretário Tibério, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, eles estão trabalhando em cima dessas 952 famílias, para que a gente entenda e fazer um direcionamento da nossa política pública de qualificação profissional, de verificar o transporte público, de verificar o horário diferenciado de atendimento das nossas creches, que é um assunto que eu já vou abordar aqui contigo. Então, nós precisamos entender por que essa pessoa não está inserida no mercado de trabalho. Sim. Lembrando que o melhor programa de desenvolvimento social é o trabalho. É o emprego. É o emprego. Então, é nesse sentido que a gente vem trabalhando nessa secretaria que é tão importante. Legal, você comentou sobre educação, saúde, infraestrutura, assistência social e me veio na cabeça uma pergunta que eu quero compartilhar com quem está assistindo a gente aqui no Valor Entrevista e é aqui da cidade de Indaial. Foi difícil compor o teu secretariado, prefeito? Olha, é uma boa pergunta. Eu sempre tive um perfil muito mais técnico do que político, né? E eu sou cobrado disso. O que foi o nosso desafio para compor o nosso colegiado, compor o nosso secretariado? Hoje, dos 12 secretários que nós temos aqui na cidade, nenhum deles foi vereador eleito, que é uma prática comum e que eu respeito também. Sim. Né? Eu acho que não há problema nenhum nisso. Cada gestor, e sempre foi uma intenção minha. Eu gostaria de ter um secretariado com um perfil mais técnico. Conseguimos fazer isso. E eu tinha um segundo desafio, que nenhum secretário fosse suplente de vereador. Sim. E nós conseguimos fazer isso. E assim, Alan, dentro desses 100 dias de trabalho, eu percebo que foi uma medida assertiva. Foi uma medida extremamente importante, porque hoje você tem um secretário com um perfil mais técnico do que político. E o que a gente vem falando para as pessoas é que fazer um bom trabalho, uma boa gestão, rende voto também. Claro. Então é isso que a gente vem trabalhando. E detalhe, né, para quem está assistindo a gente aqui, eu estou conversando com o prefeito de Indaial, o Silvio, não tem paixões também no secretariado. Porque quando você coloca ali como secretário um vereador, ou ex-vereador, ou suplente, enfim... É que tu pode criar uma rivalidade entre eles. Daqui a pouco eles estão se enfrentando novamente na urna. E às vezes aquele vereador que está ocupando uma cadeira como secretário, ele pode ter uma tendência natural de atender mais o bairro onde ele trabalha, onde ele reside, onde está a maior parte do seu eleitorado. E para a gestão isso não é interessante. E a prefeitura, cada vez mais, ela tem que ser encarada como uma grande empresa. Claro. Né? Isso é um tabu que a gente tem que quebrar, um paradigma que tem que ser quebrado. Hoje, a Prefeitura de Indaial é a maior empresa do município. Exatamente. Nós temos quase 2.500 funcionários. Olha só. Entende? O nosso orçamento anual... Um PIB de 3,7 bi. O nosso orçamento anual ele é quase 600 milhões ao ano. E a gente executa quase 500 milhões ao ano. Então, ela é uma grande empresa, ela tem que ser gerida, administrada dessa forma.
A parte política faz parte? Sim, Sim. mas a parte de gestão ela tem que estar muito presente. Perfeito. Pessoal, Silvio, prefeito da cidade de Indaial, me recebendo aqui em seu gabinete. O senhor comentou que tinha novidades também ainda nessa questão das creches. Tu quer comentar Sim. agora? Compromisso nosso, firmado em campanha, compromisso meu e do Jonas, do projeto Creche do Filho do Trabalhador. Então não tem ideia como eu apanhei quando eu lancei essa ideia. Como é que funciona? Ela está em fase ainda de implantação. Isso o que nós fizemos no início do ano letivo? Fizemos um levantamento. Nós temos quase 6 mil alunos dentro da educação infantil e no ensino fundamental nós temos mais 4 mil. Então hoje a nossa rede de ensino ela ultrapassa 10 mil alunos. Você vê. É uma rede muito grande. Fizemos esse levantamento e, para o meu espanto, nós tivemos somente 72 famílias interessadas em ocupar uma vaga na creche do Filho do Trabalhador. Olha aí. O que é a ideia da creche? Ela abre às 4h30 da manhã para aquela família que trabalha no primeiro turno, das 5 às 1h30 ou das 5 às 2h10. Terminou o expediente dessa família, eles passam lá, pegam a criança e levam para casa. E um segundo horário, a partir da 1h30 até às 22h30, para quem trabalha no segundo turno. Então essa é a ideia da creche do Filho do Trabalhador. Como a gente teve uma baixa procura, quando a gente perguntou para essas famílias, a gente está agora fazendo uma segunda reflexão sobre esse assunto. E o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a comprar vagas em creches particulares. Sim. Só que essa compra de vaga, ela será feita nesse horário alternativo, não no horário comercial. Então a prefeitura vai continuar com o seu horário comercial atendendo essas famílias e as vagas, para quem precisar, nós vamos comprar num espaço privado para que isso possa ser atendido. Perfeito. Pessoal, aqui no Valor Entrevista exclusivo, o prefeito Silvio, da cidade de Indaial. E o que mais tem exigido a tua atenção imediata na sua gestão nesses primeiros 100 dias, prefeito? É aquele cuidado, principalmente nos bairros distantes. Sim. Isso é algo que a gente percebe muito quando eu e o Jonas estamos circulando pela cidade. O bairro mais distante, ele precisa ter a presença da prefeitura, do serviço da prefeitura, do atendimento. Isso que a gente percebe é o que a gente vem fazendo. Quando a gente fala no município como um todo, se a gente for analisar o nosso último mandato, ao qual eu tenho muita honra de fazer parte dos 8 anos ao lado do prefeito André Moser, o nosso segundo mandato ele foi muito focado em obras estruturantes, e essas obras estruturantes, de uma forma muito natural, ocorrem na área central da cidade. Então, a quarta ponte, Sim. que mudou completamente o nosso trânsito aqui na cidade, a mobilidade urbana. Parque Jorge Hart foi iniciado pelo prefeito André, a nossa policlínica foi iniciada pelo prefeito André. Então são grandes obras, só que são obras centralizadas. Sim. Vai atender todos do bairro? Vai atender. Só que, logicamente, aquela pessoa do bairro mais distante, ela diz, poxa, peraí, e como é que eu fico aqui? E eu? E eu? Quando é que vai chegar a minha vez? Então, o nosso foco no início desse mandato é o bairro mais distante e atender aquela população, aquela comunidade lá. Perfeito. A gente está conversando com o prefeito Silvio aqui da cidade de Indaial. Vamos para o nosso segundo bloco. Mas antes eu quero te perguntar como é que é trabalhar ao lado do seu vice-prefeito, o Jonas. Olha, Alan, eu tenho um prazer enorme e uma honra de ter um vice tão atuante. O Jonas, ele é um servidor de carreira, ele já está na prefeitura há mais de 20 anos, ele trabalhou na Casan, ele foi secretário, ele foi vereador por 2 mandatos, foi presidente da Câmara nos 2 últimos anos agora. Então, assim, ter o Jonas ao meu lado é uma facilidade e um grande prazer. A gente acaba dividindo muito bem as atribuições. O Jonas é aquele rapaz que está lá no campo, está lá na rua, está resolvendo o buraco, o bueiro entupido, a roçada. E eu fico mais numa parte de gestão, que é a minha praia. Então, a gente tem um perfil complementa um ou outro. Isso é muito bom para a cidade. Claro. Aquela figura simbólica do vice, que o vice não faz nada, que o vice, quando o prefeito pega férias ou vai viajar, é o que assume. Aqui não tem. Eu percebi. Aqui eu tenho um cara que acorda cedo e dorme tarde e trabalha muito.
Eu percebi, eu estava agora há pouco ali tomando um café com o Jonas, cheguei, dei um abraço nele, ele já esteve lá no estúdio comigo em Gaspar, e ele falou, estou resolvendo umas coisas aqui, já estou saindo que eu vou para a rua, que o meu negócio é realmente estar com a comunidade. Pessoal, a gente vai para o segundo bloco, não saia daí, já voltamos. Valor Entrevista exclusiva aqui da cidade de Indaial. Nós estamos na prefeitura dessa cidade maravilhosa. Ao meu lado, o prefeito de Indaial, o prefeito Silvio. E agora a gente vai falar da sua trajetória política e de gestão, porque não tem uma trajetória apenas política. Vamos lá, o que motivou a saída do setor privado para a vida pública? Olha só, Alan, meu primeiro emprego foi na Teca, sempre falo com muito carinho dessa empresa. Trabalhei por 29 anos, por pelo menos 17 anos fui mecânico, e o pessoal não acredita, mas mecânico, sujava a mão na graxa, no óleo, e sempre falo com muito carinho dessa empresa. Essa empresa, entrei lá com menos de 14 anos, e durante 29 anos tive uma carreira muito promissora lá dentro. Falo com muito orgulho dessa empresa, né, que é uma grande empresa têxtil, já foi a maior empresa têxtil da América Latina. Em 2017, março de 2017, eu saí da Teca, que já era uma forma dela reduzir os custos, pessoal com muito tempo de empresa, salário um pouco mais alto e tal, e era muito natural essa troca, redução de pessoas também, ela estava numa crise financeira muito forte, e eu saí da empresa daí, março de 2017, 2 semanas depois, me chamam para uma reunião, e nessa reunião a pessoa pergunta, tu não tem interesse em trabalhar na prefeitura? Isso nunca passou na minha cabeça, nunca. Minha vida toda na área industrial, na área privada, mas eu estava naquele momento, né, exercendo somente a minha função de professor do Senai, que também sou professor há 15 anos no Senai, e eu pensei, vamos lá, vamos conversar, né? Numa segunda reunião, fui apresentado ao então prefeito André Moser, que logicamente eu morava muito perto da casa dos pais do André, só que pela diferença de idade a gente não tinha uma convivência. Eu tinha uma frequência de encontros esporádicos com os pais dele, mas eu nunca convivi com o André até então. E naquela segunda reunião o André me fez o convite. Silvio, estou precisando de alguém para ser o secretário de Administração e Finanças. Olha só. E olha o nível da minha ignorância a respeito do setor público. Eu perguntei para o André, tá, e eu vou ser subordinado de quem? Tu vê. Ele falou, Silvio, tu é primeiro escalão, tu vai ser secretário e tu vai estar direto ligado à figura do prefeito. E aquele sim, naquela segunda reunião, transformou a minha vida. Há 8 anos atrás eu não imaginava isso, eu nunca imaginei eu ser candidato a prefeito e da mesma forma nunca me imaginei sendo prefeito, né? Porque o meu viés sempre foi muito mais técnico. E eu passei por esses 8 anos, e ali o prefeito André, ele me deu a oportunidade que talvez outros secretários não tiveram, de passar por várias secretarias. Então, nesses 8 anos, eu passei por 5 secretarias, busquei uma bagagem muito grande em relação a como funciona cada secretaria dessa, como funciona a prefeitura, e isso tudo foi me preparando para esse grande momento, que foi ser lançado como candidato. Naquele momento, Alan, quando eu fui lançado como pré-candidato... Você esperava? Não esperava. Porque existiam outros nomes, tanto que outros nomes foram surgindo naquele período, né? Muita pesquisa feita em cima desses nomes, e quando eu fui oficialmente lançado como pré-candidato... Eu estava lá. A pesquisa me indicava com 1,8% de intenção de voto. E os outros candidatos já estavam na margem do 25% a 30%. Então você imagina só a dificuldade que foi e a união que o nosso grupo político teve que ter, a nossa coligação, para acreditar nesse projeto. Sim. Um candidato que nunca participou de nenhuma campanha política como candidato, não teve aquela passagem como vereador, como normalmente acontece, e é lançado na majoritária como cabeça de chapa, e com 1,8% de intenção de voto. E nós trabalhamos muito, a nossa equipe, os nossos 3 partidos trabalharam muito, PL, ao qual eu pertenço, o PSD, que é o partido do Jonas, e o nosso terceiro partido da coligação, o Podemos. Trabalhamos muito com a nossa
nominata de vereadores, e toda a pesquisa feita, a gente avançando. Em nenhum momento nós estávamos na frente, né? Quando chegou muito perto da campanha, a gente estava dentro do empate técnico, um pouquinho atrás, e a gente se consagrou vencedores nesse pleito eleitoral com 14.664 votos. Perfeito. Essa experiência como secretário moldou o líder que você se tornou hoje? Com certeza. É uma habilidade que a gente tem, tanto eu como o Jonas, é de saber lidar com as pessoas. E isso eu falo para o meu secretariado. Tu pode ser o melhor técnico do mundo, né? Ter a tua formação, conhecer profundamente a área que você está atuando. Mas é fundamental que você saiba atender as pessoas. Claro. Atender a população com respeito, atender a população, mesmo que o que estão te pedindo você não consegue fazer naquele momento. Mas você tem que ter o acolhimento e o atendimento humanizado. E isso eu aprendi muito forte no período que eu fui secretário de saúde. Então, naquele momento ali, tu percebe, porque aquela pessoa já está fragilizada. Então, se você não faz um acolhimento, se você não faz um atendimento humanizado, você prejudica aquela família como um todo. Sim. Então, isso que eu cobro dos meus secretários, e eu e o Jonas, todos os dias, tentamos praticar isso, atender bem as pessoas. Eu sempre falo para a minha equipe, nós precisamos andar com a cabeça erguida e preferencialmente com um sorriso no rosto. A pessoa lá fora não tem culpa de nada dos problemas que acontecem aqui dentro. Ela precisa ser bem atendida. Exatamente. Por isso que a gente é servidor público. A gente precisa servir essa população. Esse é o sentido. Como é que vai ser o teu relacionamento com a Câmara de Vereadores? Hoje você tem maioria, você não tem maioria? Dos 13 vereadores, dentro da nossa base de governo, nós temos 7 vereadores. Então, hoje a gente tem a maioria. O nosso relacionamento com a Câmara sempre é muito próximo. Eu procuro não diferenciar os vereadores de oposição, vereador de situação. Sim. Eu atendo todos eles. Todo vereador que vem precisa falar comigo, ele é atendido aqui. Às vezes vem o vereador com algum parlamentar, vem com deputado estadual, deputado federal. Todos eles são atendidos. O que eu falo para as pessoas, o momento da eleição já passou. Nós vencemos a eleição e agora nós precisamos trabalhar para a cidade de Indaial. Claro. Independente de partido político. Se existe uma intenção de um parlamentar em mandar recurso para o município de Indaial, ele sempre será muito bem-vindo. E é lógico que eu tenho do meu lado o Jonas com uma experiência muito boa de Câmara de Vereadores, foi vereador por 2 mandatos e foi presidente da Câmara. Então ele também me auxilia muito nessa articulação política junto com os vereadores. E o teu relacionamento com o governador Jorginho? Olha, o governador Jorginho ele vem se demonstrando um grande parceiro, um governador municipalista. Ele tem um olhar muito atento aos municípios e a gente percebe isso no dia a dia. Citei aqui que foi segunda-feira a Florianópolis, recebemos mais uma ambulância do SAMU, uma ação do governo do estado junto com o deputado federal Jorge Guetem. Então a gente percebe sim uma presença do governo do estado aqui. Só para ter uma ideia, Alain, Indaial foi o primeiro município do estado a receber 10 equipamentos para teste rápido de dengue. Olha aí. O governador do estado esteve no nosso posto de saúde aqui no bairro Carijós, juntamente com o secretário de Estado de Saúde, o Diogo. E isso é motivo de orgulho para o município. Poxa, o governador do estado, o secretário de Saúde, entregando os 10 primeiros kits de teste rápido para dengue. Então a gente percebe essa preocupação do governador, a gente está até ansioso aí pelo agendamento, a princípio seria no dia 22, seria na semana que vem, onde o governador vai falar com os 14 prefeitos aqui da região do Vale Europeu. Como nós estaremos na Marcha dos Prefeitos em Brasília na semana que vem, eles estão remanejando essa agenda. Mas é o momento em que o prefeito vai estar sentado ao lado do governador e com boa parte do colegiado de secretários de Estado, levando a demanda dos municípios e ali a gente vai ver o que o governo consegue ou não nos atender. Esse encontro do governador com os prefeitos vai ser em Indaial? Blumenau. É na ANV. É na ANV. É na ANV, né? O governador faz essa ação em todas as associações de municípios do estado todo, e daí ele consegue falar de uma forma muito prática, né? E que ele é muito prático, nosso governador,
com todos os prefeitos do estado de Santa Catarina. Perfeito. Eu vou aproveitar, nós estamos em 2025, o ano eleitoral já está aí na porta. Já está aí de novo, né? Muita gente já em campanha, eu comecei a receber os deputados estaduais e federais lá no estúdio também. O que tu me diz da reeleição? O Jorginho reelege? Nós vamos trabalhar para isso, né? Nós temos um compromisso firmado junto ao PL, o governador Jorginho Mello, ele vem fazendo um grande trabalho no estado de Santa Catarina. Quando a gente fala o programa Estrada Boa, universidade gratuita, então ele implantou grandes programas que são um sucesso. A gente percebe que ele está no caminho certo. Sim. E nós vamos trabalhar para isso. Da mesma forma, Alain, que nós vamos trabalhar para eleger o ex-prefeito André Moser deputado estadual. Isso é um compromisso nosso, firmado com ele. Indaial precisa ter o seu deputado estadual. Não existe, existe o deputado aqui da região e tal. Indaial já tem quase 75 mil habitantes, 22ª economia do estado. Indaial precisa ter um deputado estadual. Isso é ponto de honra para nós, para que realmente a nossa cidade busque o protagonismo necessário na região do Vale Europeu. E nós vamos, e já estamos trabalhando para isso, eleger o ex-prefeito André Moser, o próximo deputado estadual pelo nosso município. Indaial precisa de representatividade e o André tem essa experiência. E quarta cidade em qualidade de vida do estado de Santa Catarina precisa sim de um representante na Alesc. Qual é a tua visão para Indaial nos próximos 10 anos? Você que tem essa máquina hoje na mão, tem 4 anos aí de trabalho. Essa pergunta ela é profunda, né? Eu tenho um compromisso muito forte com a educação, né? Nós éramos chamados como o governo do concreto e do asfalto. E a gente tinha muito orgulho disso. E precisa ter orgulho. Porque quando fala em concreto e asfalto, tu está fazendo obra estruturante para o município, preparando ele para o futuro. Só que eu tenho um compromisso muito forte com a educação. Sim. E o nosso governo vai ser o governo da educação. Eu tive a honra, Alain, algumas semanas atrás, acho que semana passada, se não me falha a memória, de representar o município de Indaial num evento organizado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, aqui na cidade de Joinville. Participamos de um debate onde 3 cidades estavam ali representando o nosso estado todo. Joinville, cidade de grande porte, Indaial, cidade de médio porte, e a cidade de Luzérnia, representando uma cidade de pequeno porte. Então, naquele momento que eu estava em cima daquele palco, representando o nosso município, representando a Secretaria de Educação, aquilo me encheu de orgulho, porque olha o reflexo que tem a política pública dentro da área da educação. Sim. Eu, como professor, nós, né? Trabalhamos também no Senai juntos. Nós temos um compromisso muito forte. E a única forma de transformar a vida de uma criança, a vida de uma família, é através da educação. Então, o que eu quero para daqui a 10 anos é que Indaial realmente seja a referência em educação, com qualidade, ensino integral, não só aquele ensino integral com atividade física, queremos um ensino integral com reforço em matemática, português, ciências, para melhorar as nossas notas, melhorar os nossos indicadores. E quando essa criança chegar no mercado de trabalho, esse adolescente chegar no mercado de trabalho, ele estar preparado para as novas profissões. Nós temos o privilégio de Indaial, a gente tem a Uniaselv, que nasceu aqui. Sim. Nós temos o Senai, nós temos o SESI, nós estamos numa tratativa muito forte para trazer o SENAC para Indaial, Olha aí. para atender essa grande demanda dos lojistas e dos prestadores de serviço, porque não tem segredo, Alain. A gente precisa qualificar as pessoas. Exato. A única forma de tu melhorar a média salarial da população é dando qualificação profissional para ela. Ela vai ter um emprego melhor, vai receber mais, e é assim que a gente prepara a sociedade para ter um nível de vida, uma qualidade de vida melhor. Perfeito. Vou aproveitar e mandar um abraço para o Alex, que é o diretor do Senac de Blumenau hoje, Diogo também, toda a equipe ali, e que é fundamental, sobretudo, para atender essa demanda que não para de crescer de atendimento no comércio. Olhando Senai Indústria, Senac Comércio, a gente sabe dessa importância da qualificação de mão de obra para esse segmento. Para a gente fechar a nossa pauta aqui com o prefeito Silvio, como pretende envolver a juventude e a comunidade nesse futuro
da cidade de Indaial? Da mesma forma como a educação. Ali que a gente quer trazer a juventude, quer trazer o adolescente, o pré-adolescente e mostrar para ele que Indaial é uma cidade preparada para a inovação e tecnologia. Esse público, ele é um público que nós temos dificuldade de conversar com eles. Eles acabam naturalmente se distanciando da política. E nós precisamos quebrar esse paradigma, trazer eles para eles entenderem a importância de cada política pública no dia a dia da família dele. Sim. A partir desse momento que ele entende esse mecanismo todo, ele vai trabalhar nesse sentido, ele vai se sentir pertencente à sociedade, ele faz parte da sociedade, a opinião dele é extremamente importante. A partir dos 16 anos já é opcional o voto dele. Então, esse sentimento cívico a gente precisa criar junto com eles. Nós queremos trazer para Indaial também, Alain, a primeira escola cívico-militar. Nós queremos resgatar muitas coisas que por algum motivo a sociedade deixou de valorizar. Sim. E nós temos esse compromisso de fortalecer as famílias, fortalecer a educação. A gente não precisa ter vergonha de falar que é temente a Deus, que a gente acredita em Deus. Sim. Parece que algumas coisas hoje a gente tem que falar com um pouquinho de vergonha. E não, claro. Aqueles princípios e valores lá de trás, que os nossos pais, os nossos avós nos ensinavam no dia a dia, continuam valendo. O berço da sociedade está ali. Então é nesse sentido que a gente quer estreitar esse laço junto com essa juventude e trazer eles de uma forma participativa para o governo. Perfeito. Silvio, eu vou te pedir agora uma mensagem aos seguidores do Valor Entrevista, nesse Vale Europeu maravilhoso. Lembrando que nós estamos fazendo uma série de entrevistas, estivemos com o André em Brusque, estivemos com o Egídio em Blumenau, o prefeito de Gaspar, minha cidade, prefeito Paulo, agora estamos aqui com o Silvio, então deixa uma mensagem. A mensagem final ela é muito clara. Quando você cita essas cidades, cita os seus prefeitos, é tudo motivo de orgulho para a gente. Por que Santa Catarina é o melhor estado do Brasil? Por que o Vale Europeu é destaque em Santa Catarina? Porque ele é formada por cidadãos de bem e, principalmente, políticos que sabem trabalhar de forma administrativa, de forma a transformar as suas cidades. A gente tem o privilégio de morar numa região diferenciada de Santa Catarina e diferenciada do Brasil, porque a política existe, é aquela política boa. Então, quando a gente começa a falar alguns nomes de prefeitos aqui das cidades, olha que oportunidade que a gente tem em continuar a transformar a vida das pessoas. Essa é a mensagem. Perfeito. Silvio, muito obrigado. Obrigado. Que Deus te abençoe, amém. Que você continue fazendo esse trabalho aí à frente da Prefeitura de Indaial. Para você que me acompanhou aqui no Valor Entrevista, muito obrigado. A gente vai ainda para Timbó, para o Merode, tem a cidade de Ilhota. Enfim, nós estamos trazendo para você o que está acontecendo de melhor no nosso estado e na nossa região. Gostou do nosso vídeo? Deixa um like, faz um comentário e nos encontramos nos próximos caminhos. Um abraço.